Olá, que tal fazermos esse casaquinho de bebê? Ele veste de 3 a 6 meses, dependendo do tamanho da criança, mas é feito em máquina de tricô. Aqui eu fiz barra na frontura, barra dupla também. Poderia ser feito apenas na parte da máquina, com golinha, acabamento em crochê e alguns detalhezinhos, alguns enfeitezinhos. Vamos trabalhar? E essa é a Linda, que quer ajudar a Tata, né? É uma menina malandra. Uhum. O que tem lá? É barulho? É a Linda? Vai ajudar ou vai deixar eu trabalhar em paz? Hum? Au! Arranha assim? Ai! Colo! Quero colo, Tata! Quero colo! Meu Deus do céu! Que coisa mais linda! Ah, moloja! É a moloja da Tata. Muito, muito. Agora deixa eu trabalhar. Pronto. Coloquei na máquina 90 pontos, barra dupla. Aqui eu estou trabalhando com a lã cristal. Esse casaquinho vai ter alguns enfeites coloridos para destacar uma parte da outra. Eu preciso tecer uma quantia de carreiras lisas e depois fazer um acúmulo. Então, vai ser um trabalho em degraus. A cada degrau, eu acumulo pontos, para que ele tenha um sentido evasê. Em 40 carreiras, vou começar o primeiro acúmulo. A cada 4 agulhas, uma eu levanto, uma eu ergo para transportar. 4 agulhas, pulo 4 agulhas, uma eu transporto. 4 agulhas, uma eu transporto. Aí ele vai dando um formato evasê nesse casaquinho. Então, ele começa com bastante ponto, 90 agulhas embaixo, e depois ele termina num tamanho normal na altura do início da cava. Transportadas as agulhas, acumulo, levando essas agulhas vagas para o final. Então, eu fiz diminuições internas de 1 ponto a cada 4 agulhas. Acumulo. E levo essas agulhas vagas para o final. Fiquei aqui com 73 pontos. Já deu uma boa diminuída. Nessa altura, logo após o acúmulo, eu vou fazer 2 listinhas.
Selecionei para cima manualmente com o selecionador 2x1, uma agulha sim, duas não. Aperto o MC, coloco outra cor fantasia na posição ali, para fazer um desenhinho bem bonitinho aqui, só para ressaltar, porque é uma cor cinza para criança, é uma cor muito triste, pelo menos na minha opinião. Então, eu quero dar uma alegria. Além de esse desenho coloridinho aqui, depois vai ter enfeites na blusinha da mesma cor. Seleciono novamente. Mais uma carreira. Tiro a linha laranjada e faço as outras duas carreiras como do início. Fiz 14 carreiras de distância. Novamente, seleciono para cima uma agulha a cada 8. Essa que foi colocada para cima, transporto. Fiz 7 diminuições aqui. Preciso levar os pontos vagos pro final. Fiquei em cima com 66 pontos. Novamente faço o desenhinho. Aqui em 76 carreiras, começo a fazer a cava. Vai ser cava raglan. Então, diminuições, eu vou fazer de 2 pontos a cada 4 carreiras. Deixo na lateral uma margem de 4 pontos. Transporto 2 para fora e depois volto esses 4 para dentro. A diminuição vai ser feita invertida. Ela dá um desenho muito bonito. Então, deixo 4 agulhas, pego as próximas 2, transporto para fora. Trago essas 4 para preencher essas agulhas aqui. Quatro carreiras. Novamente. Deixo 4, essas 4 são a margem, formam a margem para costura. Se eu não tenho transportador grande, faço com transportador pequeno, que também é possível. Aqui caiu o ponto.
Deixo 4 na lateral, transporto 2 para fora e já trago de volta para o trabalho. A parte da frente repete o mesmo desenho das costas, a mesma formação das costas. Aqui eu tenho 46 agulhas, metade seriam 45, mas eu prefiro uma a mais para sobrepor. Chamo para cima uma agulha a cada 4. E transporto. Depois acumulo da mesma forma que foi feito nas costas.
Na parte das costas foram 10 diminuições. Na parte da frente eu preciso fazer uma a menos. O decote vai ser redondo, então eu preciso começar o decote 3 diminuições antes. Ou seja, quando eu tenho 6 diminuições na frente, eu já começo o decote. Conto uma diminuição que eu preciso fazer de 2 pontos, outra e outra. São 3 diminuições. Então, esses pontos já são necessários para as diminuições. Conto mais 2, 4, 6, 8 e uma 9. Elevo as demais. Carro no H. Quando eu venho para a esquerda, para essas que estão elevadas, eu já chamo mais uma para cima, para fazer o redondinho do decote. Continuo fazendo as outras 3 diminuições para terminar a parte da frente. Aqui eu não consigo fazer da mesma forma que eu fazia a diminuição antes, então, faço conforme eu consigo. Tiro do H, passo uma carreira para limpar tudo e tiro com linha de outra cor. A outra frente da mesma forma que foi feita essa. Só que pro lado contrário, evidente, né? E as diminuições vão ficando esse desenho bem bonitinho aqui. A costura depois realça mais ainda a diminuição. Para fazer a manguinha, quem ainda não tem uma anotação para base, pega a parte da frente, dobra pela metade e verifica a quantia de pontos, se está o suficiente, ou pouco ou muito, e vai calculando a quantia de pontos a serem colocados. Essa é uma maneira tanto para criança quanto para adulto que eu costumo indicar para achar a quantia de pontos para manga. Agora eu vou colocar a mesma quantia que foi feito ali, de 46 pontos. Como eu tenho distribuição 1 por 1, vai ser 45 pontos. Faço apenas 14 carreiras, que é a quantia razoável para essa manguinha, porque é tamanho bebê. E aqui eu vou praticar a forma de passar os pontos também com canelado 1 por 1, passando não com a agulha de olho duplo, mas com o transportador. Aprendi essa maneira, tenho que treinar para ver se eu consigo fazer com mais habilidade. Já estou fazendo um pouquinho mais rápido.
Vou aumentar 6 pontos de um lado, 6 pontos do outro, logo após a barra. Esses aumentos internos favorecem a manga ficar maior em relação ao punho e dão um detalhe interessante em roupas infantis, assim como em adulto também. Eu gosto de fazer esse tipo de aumento logo após a barra. Eu acho interessante o efeito que ele dá na peça. E para não ter a agulha vaga formando buraquinho, preencho com uma laçada do ponto lateral. Aumento na lateral, a cada 8 carreiras, um aumento, um ponto sendo elevado na lateral. Até chegar em 70 carreiras, eu fiz aumentos na lateral. Agora começa a diminuição da mesma forma que foi feito a parte da frente e a parte das costas. Deixo 4 agulhas para margem, levo 2 e volto a agulha transportada. Até eu completar 6 diminuições, eu vou fazendo assim. Essa é a 6ª diminuição. Agora faço diminuições internas também, uma a cada 3 agulhas. Eu diminuí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos diminuídos internos. Então, ele também vai formar um franzidinho nessa altura da manga aqui. Acumulo e levo os pontos vagos pro final.
E continuo fazendo diminuições até chegar em 9. Essa é a 9ª diminuição, faço, divido o trabalho pela metade, aqui eu tenho pontos que vão ser diminuídos, e aqui pontos em suspenso, logo carro em suspenso, carro no H. Toda vez que eu venho com o carro para cá, aumento um ponto aqui. 10ª diminuição. Nós tínhamos apenas 10 na parte de trás, então, na manga também. Um lado, uma diminuição a menos em relação às costas. E fica um arredondadinho. Aqui em cima eu fiquei com 25 agulhas. Quando for para fazer a parte do acabamento em cima, ainda vamos acumular aqui, porque 25 é muito ponto para uma criança pequena. Eu preciso desse acúmulo porque esse é o modelo aqui. Ele ficou com franzidinho nessa altura e em cima também. Então, ele vai ficar uma manga bufante, bem bonitinha, punho estreito, aumentos aqui. Então, a manguinha em si fica uma manga um pouquinho mais volumosa. Eu vou fazer a outra manga e os acabamentos da frente, porque para fazer a parte de cima, eu preciso que o acabamento da frente já esteja pronto. Tiro com linha de outra cor e faço a outra manga. Para o acabamento da frente, coloco a frente, disponho ela sobre a máquina, acerto o lado de baixo e o lado de cima, não esticando demais a malha, que ela fique repuxada, e nem deixando muito encolhida. Coloco um ponto em cima, um embaixo, vou achando laçadas e nozinhos aqui no meio e vou colocando as alcinhas para a máquina. Se eu puxo demais, o acabamento sai deformado. Se eu deixo encolhido, ele fica feio, você vai precisar, ele fica repuxando na ponta embaixo, você vai precisar passar e mesmo assim não vai conseguir o efeito que precisa de uma peça reta, plana. Então, o melhor é ir colocando na máquina, dispondo as agulhas na máquina e achar as laçadas, um pouquinho num lado, um pouquinho no outro e assim indo. As duas partes da frente precisam ter a mesma quantia de pontos, então sempre fazer uma já na sequência da outra. Se você espicha uma mais que a outra, quando for fechar, uma vai ficar bicuda e a outra vai ficar faltando pontos. Parece óbvio, mas eu já vi casos em que a blusa estava com defeito justamente no acabamento da frente, e isso chama a atenção. Esses fios todos, quando for costurado, vão para dentro do acabamento, então ele faz a limpeza aqui também. Vou reduzir a regulagem para esse acabamento aqui ficar melhor, mais firme. Trabalhei na 7 a malha. Aqui eu vou para 5.
deixo uma sobra para costura. Esse lado eu vou fazer as casas de botão. Então, já aproveito fazer a casa aqui. Uma em cima, uma mais ou menos embaixo. Aí, conta-se 14, vamos ver se dá aqui. Mais ou menos. Aqui tem 15 pontos. Então, eu tenho uma distribuição razoável das casas. Fiz somente um furinho. É um casaquinho para uma criança pequena, o buraquinho de uma agulha só já é o suficiente. Marcação em regulagem alta. Novamente o furinho na mesma agulha. E tiro com linha de outra cor. Uma sobra aqui em cima também, que ajuda na costura, para não precisar colocar mais um ponto, mais um fio ali. Para fazer a golinha, eu preciso colocar a blusa, o direito dela virada para mim, o avesso para a máquina, porque a gola vira. Aqui eu fiz as costas, manga e uma frente. Acumulei alguns pontos, 3 nas costas, 3 na frente e 6 nas mangas, para que ela fique um pouquinho mais folgadinha até chegar à gola e a gola diminua. Já coloco e já vou colocando os pontos acumulados. Parece pouco essa quantia de pontos acumulados aqui, diminuídos no centro, mas faz uma diferença bem grande. Preciso acumular mais um aqui em cima. Sempre quando coloca a manga em relação à frente ou às costas, esse ponto, o último ponto, eu sobreponho para facilitar a costura, para não chegar na hora da costura e formar um biquinho aqui
bem no topo. Então, o último ponto, tanto da frente quanto das costas, sobreponho sobre a manga. O acabamento também vai para a máquina. Duplo ou simples, ele precisa ser feito antes. O nosso aqui era duplo. Esses fios que sobraram, trago para dentro do acabamento, para eles não incomodarem na gola. E já fazer a limpeza do trabalho aqui em cima. Por isso que é bom sempre fazer o acabamento e já costurar. Aqui eu fiquei com 94 pontos para gola. A regulagem eu vou para 6. A malha foi feita na 7. Acabamento foi feito em 5. A parte da gola eu vou fazer na 6. Dez carreiras, aumento 1 ponto de cada lado, aumento interno. Quatro carreiras, aumento interno. O que é esse aumento interno? Levo 3 agulhas para o lado para formar uma vaga ali. Preencho com uma laçada do ponto lateral. Dos 2 lados fazendo isso. Essa gola pode ser feita avulsa também e costurada depois. Eu vou fazer na sequência para mostrar que há possibilidade também de ser feito assim. Novamente. Sempre deixa essa margem porque o efeito que dá esse ponto aumentado fica muito bonitinho, dá um enfeite ali. Aqui eu fiz 26 carreiras, agora remalho todos os pontos. A observação é a seguinte: esse acabamento da gola vai ser em crochê, ponto baixíssimo. Se fosse para fazer um acabamento da gola, como esse que nós fizemos aqui, colocando os pontos de volta e fazendo uma virada, eu não poria
os pontos do acabamento. Eu chegaria apenas com o ponto da frente, manga, costas, outra manga, deixando o acabamento para ser feito depois. E costurado, depois preso no acabamento frontal. Como esse vai ser um acabamento bem pequenininho, miudinho, que é só o ponto baixíssimo, eu não preciso fazer uma sobra aqui para o acabamento encaixar. Coloquei os pontos desde o início do acabamento e vou fazer o ponto baixíssimo em crochê depois. Remalho os pontos e termino o casaco costurando. Esse detalhe da cava, das diminuições, fica muito bonito. Aproveito esses fios que sobram no final da manga ou no final das costas para descer costurando também. Daí já faz a limpeza desses fios aqui. E a mesma coisa esse do início, ok? Eu vou remalhar, costurar e nós já conversamos. Acabamento da borda, 2 carreiras em ponto baixíssimo, combinando com o trabalho que foi feito na peça. Costurei os ombros, agora eu vou vaporizar a parte da blusa e a parte da gola, para que ela assente bem. Para vaporizar, alfinetar as pontas no formato que você queira e colocar o vapor alto. E aqui o casaquinho depois de costurado.
Como ele é feito com diminuições internas aqui, a base deu 62 centímetros. No busto, deu 46 centímetros. Comprimento total, 26 centímetros. De manga, 15. Esse é um tamanho que veste de 3 a 6 meses, dependendo do tamanho da criança. Foi feito com lã cristal e também isso varia. Se você faz com lã industrial, 2 fios, por exemplo, a quantia de pontos não vai corresponder à medida que nós fizemos aqui. Tudo depende do tipo de lã, da regulagem que você faz, do trabalho que você faz para dar a medida. Então, eu estou dando uma base, uma ideia, você precisa fazer adaptando a tua lã, a tua realidade. O detalhe aqui da cava, aquela diminuição que nós fazemos, deixando a margem e voltando, ela faz esse tipo de acabamento em cava aqui, muito bonito. Tanto para adulto quanto para criança, ela fica muito bem. Nossa ideia então para hoje, casaquinho evasê com golinha. Bom trabalho!